Caros amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Estamos dando início à tarefa do dia de hoje, na exposição pública do Centro Espírita Paz do Senhor. O tema de hoje é a vontade. Intitulado esse tema escolhido pela casa, em que buscamos nas informações de Emmanuel algumas considerações a respeito da vontade. Esse atributo da alma, essa potência dada por Deus a nós, espíritos, estamos aqui hoje para refletirmos e aprendermos um pouco mais com Emmanuel a respeito dessas informações, a potência que é a alma em em nós, almas, né? E como nós podemos lidar a respeito disso, movimentá-la, a importância dela em nossas vidas. Para iniciarmos então essa tarefa, vamos então serenar os nossos pensamentos em uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e que possamos, uma vez mais, unidos em pensamentos, ligados a Jesus, ligados a Deus, nosso Pai Criador, possamos nos afinizar com os bons espíritos, estarmos preparados para o momento que vem a seguir, solicitando auxílio, ajuda, ampliação das capacidades do nosso entendimento, que possamos aproveitar ao máximo as informações trazidas pela espiritualidade superior e que divulgamos nesse momento. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E que assim seja. Muito bem, então daremos a continuidade então a essa tarefa, né, falando a respeito da vontade. O conhecimento, quando estamos em progresso, estamos à busca do conhecimento, o conhecimento ele nos leva para alguns lugares ainda não explorados por nós próprios, né? Ele nos amplia os horizontes de conhecimento, nos ampliam as possibilidades de ação, porque passamos a conhecer novas informações, passamos a conhecer outras coisas e que podemos botar em prática em nossas vidas. Impelidos pelo progresso, por essa lei do progresso, que é uma lei de Deus, é uma lei trazida, uma lei divina, que é trazida ao nosso conhecimento através da espiritualidade superior, através do livro dos Espíritos. Uma dessas leis que nos impele a progredir é a lei do progresso, que nos faz compulsoriamente chegarmos ao nosso objetivo, que é sermos espíritos perfeitos. Esse progresso que nós vamos buscando através do conhecimento necessariamente nos leva a algum lugar, nos engrandece e nos leva a gente a um nível evolutivo maior do que nós nos encontramos. Daí a necessidade do estudo, do aperfeiçoamento, da busca de conhecimento. Como disse o Cristo, buscar a verdade que ela vos libertará. Libertará da ignorância, libertará dos níveis evolutivos mais inferiores, porque vamos progredindo através deste conhecimento, estamos indo à busca dessas informações que nos tiram daquela zona de conforto, daquele momento em que sempre estamos ali dominando algumas coisas e que vamos desbravando novos campos, novas ações e que vamos assim dando passos largos na nossa evolução. Toda vez que saímos dessa zona de conforto e somos impelidos ao conhecimento, estamos progredindo de alguma forma. E esse movimento ele está na lei divina, que é o progresso. Mas que para isso, para que nós consigamos usar dessa possibilidade do conhecimento, para que nós consigamos progredir, necessariamente nós temos que fazer uso da vontade. A vontade, que segundo Allan Kardec no que é o Espiritismo, é um dos atributos da alma, junto com o pensamento e a inteligência. Quando nos referimos à vontade, como é um atributo, é algo que já é nosso, que nos é dado, que todos nós temos, assim como o pensamento e a inteligência. Quando criados por Deus, pelo Criador, lá no começo temos esse atributo da vontade, das nossas movimentações em direção ao progresso, todas obedecendo essa lei do progresso que nos impele a evolução. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. A questão 909 está na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que é da perfeição moral. Na questão 909, Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pode o homem, então, através da sua própria vontade,
do seu esforço, da sua dedicação, vencer as imperfeições que lhes são peculiares no momento, as suas más tendências? A resposta dos espíritos é a seguinte: sim, é possível. Podemos, através dos nossos esforços, chegar a isso. E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade, tema que nós estamos estudando hoje. Botar a vontade em prática, botar a vontade na sua ação. Nós podemos então fazer esse movimento em direção a esse progresso, essa perfeição, que nós somos perfectíveis, né? Ou seja, estamos nos aperfeiçoando e a perfeição absoluta somente a Deus cabe. Mas quando fazemos uso dessa vontade, podemos vencer as nossas más inclinações, ampliando os nossos conhecimentos e nos aperfeiçoando cada vez mais. E aí os espíritos ainda respondem ao final, terminando essa resposta: ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Os espíritos trazem essas considerações da importância de nós usarmos a vontade, fazermos um bom uso dela, daquilo que nos compete fazer. E os espíritos nos trazem essas informações, essas considerações de que é possível que nós consigamos lutar diariamente fazendo uso da vontade para conseguirmos dominar as nossas más tendências no processo do autoaperfeiçoamento, do autoburilamento, do processo de melhoria do nosso progresso, para eliminar esse mal que existe em nós, que nos afiniza com o mal que existe fora de nós e que muitas vezes nos faz sofrer pelas nossas inclinações, pelas afinidades com que temos, pelas escolhas que fazemos por conta do mal que reside em nós e que também pode ser afinizado com o mal alheio. À medida que fazemos uso desta vontade e escolhemos qual caminho devemos seguir, nos aproximamos do Evangelho, mais e mais estamos nos livrando de situações um tanto quanto desconfortáveis para nós outros. À medida que vamos nos conhecendo, vamos nos lapidando, e através dos esforços, através da vontade, dessa escolha que nós fazemos, nós vamos nos conhecendo. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca que uma das maiores necessidades da humanidade é o autoaperfeiçoamento, é o autoconhecimento. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, 919, da questão moral, né, da evolução espiritual, da resposta de Santo Agostinho, quando ele nos traz essa consideração da necessidade de podermos nos burilarmos, podemos nos conhecer, de nos perguntarmos a respeito de nós próprios, fazendo aqueles questionamentos ao final do dia, né, para ficar isso é resolvido em nós de alguma forma, né? Como nós devemos fazer esse nosso movimento. Então a vontade, essa potência da alma, como diz Leon Denis, é a faculdade de representar um ato que pode ou não ser praticado. Essa é a definição de Leon Denis a respeito da vontade. No livro Os Domínios da Alma, nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, perdão, nos livros Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, ele nos traz a seguinte concepção a respeito da vontade. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime um movimento e uma direção. Esse é o conceito que André Luiz nos traz a respeito da vontade. Portanto, essa ideia é esse ser que nós, espíritos, organizamos através do pensamento e botamos em prática, em ação, através da vontade. E se refletirmos sobre o que é a vontade, sobre como desenvolvê-la, somente através desses esforços que nós podemos fazer diariamente, né, para podermos alcançar essa felicidade espiritual, esse progresso que nós desejamos tanto. Mas é através dela, essa alavanca que nos leva a esse progresso. Mas é necessário o autoconhecimento, é necessário o entendimento a respeito daquilo que nós realmente estamos buscando. Sabermos para onde nós queremos ir. E é uma escolha. Ela é a base dessa nossa transformação moral. A vontade é a base da nossa transformação moral. E se não olharmos para dentro de nós, se não olharmos para essa força que existe dentro de nós, continuaremos a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos.
Se continuarmos com as mesmas condutas, necessariamente teremos as mesmas consequências. Se observarmos cuidadosamente como estão as nossas ações, vamos observar necessariamente suas consequências. Se não estamos satisfeitos com o que está acontecendo em nossas vidas, com as consequências, escolhas que estamos tendo, é melhor olharmos para ela, para as escolhas, e fazermos uso da vontade para identificarmos aquilo que precisa ser modificado em nós e quais as escolhas que eu devo fazer. E lembrar sempre que Deus está no comando para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Sem desenvolver essa potência da alma, vamos continuar agindo sempre daquela mesma forma. Mas é necessário que façamos esse progresso. Está na lei divina e vamos fazê-lo à medida que for acontecendo. Estamos sendo impelidos a procurar o conhecimento, a procurar isso através da vontade. Emmanuel nos traz algumas considerações no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, ou nosso Chico Xavier. Ele nos diz que, de uma forma muito didática e clara, para nós entendermos a necessidade do nosso progresso evolutivo e especialmente a função da vontade em nossa vida, ele nos traz a consideração a respeito da vontade, trazendo como se fosse a mente um departamento. De uma forma muito lúdica, ele traz essas considerações. Como se a nossa mente fosse um escritório, onde existem vários departamentos. São 4. E lá nessa mente existem esses departamentos, em que o primeiro deles é o departamento do desejo, onde se elabora os propósitos e as aspirações da alma, e que nos projeta no futuro, e é o que eu quero realizar, o que liga o meu coração ao que eu realmente desejo, ao que eu realmente quero. Daí as frases do Cristo de onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Esse é o primeiro departamento da mente, o departamento do desejo. E o desejo é a energia que movimenta a alma. Eu desejo tal coisa, então eu me movimento em relação àquilo. O segundo departamento é o departamento da inteligência, onde se armazenam os patrimônios da evolução da criatura. Tudo que for desenvolvido de conhecimento cultural se armazena nesse departamento. Tudo que for conquistado ao longo da vida é coordenado por esse departamento, o departamento da inteligência. Tudo que nós criamos e todos os mecanismos do corpo diz respeito a esse departamento, o departamento da inteligência. Em terceiro, o departamento da imaginação, onde ficam as riquezas ideal e da sensibilidade. A imaginação, a abstração, a arte, os sonhos futuros, é o local onde se elabora a alma, o ideal e a sensibilidade. A arte verdadeira ela é libertadora. Ela nos leva a níveis, a patamares de muito júbilo, de muita felicidade, de muita alegria, de expressões de maneiras incríveis. Mas a arte, muitas vezes, esse processo de liberar a mente para nossos planos superiores, muitas vezes a arte mal conduzida, ela pode ser direcionada a caminhos que potencializam as paixões, aprisionando o indivíduo nessas paixões ao invés de libertá-las. Portanto, a arte tem que ser muito bem imaginada, entendida, né, nesse processo da imaginação. O quarto departamento, e último, é o departamento da memória, onde ficam arquivadas as experiências do indivíduo, tudo aquilo que o espírito acumulou na experiência e o conhecimento na sua jornada evolutiva. Mas, diante desses departamentos todos que citamos há pouco, aonde fica a vontade? Qual o processo, qual a função da vontade em relação a todos esses departamentos que seriam compostos, que compõem a mente, segundo Emmanuel? A vontade, ela também está ali. Ela também é um desses departamentos. Mas ela faz parte deste escritório de uma maneira diferente. Ela se põe numa condição especial. A vontade, ela gerencia todos os outros departamentos. Ela é que comanda todos esses outros departamentos. O do desejo, da inteligência, da imaginação, né, o departamento da memória.
todos esses departamentos é a vontade que consegue fazer esse processo de gerenciamento dela, de informações a respeito, de conseguir coordená-la da melhor forma. Para cada um desses departamentos, para que cada um desses departamentos funcione da melhor maneira, sem um atrapalhar o desempenho do outro, sem um interferir no processo do outro, invadir o espaço do outro, para que cada um desses departamentos funcione dentro dos seus limites, sem os excessos, sem deslizes, é necessário que a vontade fiscalize cada um deles e gerencie cada um deles, cada um desses departamentos, a fim de que tudo se cumpra como se deve cumprir, sem exageros, sem excessos, que pode levar prejuízos ao indivíduo. Dentro desse grande escritório que é a mente humana. A vontade, então, ela delibera, ela gerencia, para que cada um não fuja de suas funções, para que cada um continue da maneira mais correta, sem provocar nenhum tipo de desatino, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de complicação para o indivíduo. A vontade ela é essa força diretora que tem a missão de coordenar todas essas faculdades em benefício da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, quando falávamos lá no começo do nosso processo de entendimento, de buscar o conhecimento, de fazermos uso da vontade, a vontade ela é essa força diretora que determina esses departamentos todos, que organiza esses departamentos todos para que nós consigamos ir à busca disso tudo, auxiliando no nosso processo evolutivo. Veja a importância da vontade no nosso progresso. Cabe à vontade, que deve estar fortalecida, manter o desejo disciplinado, por exemplo. Daí a importância de fortalecermos a vontade. Quando a vontade não cumpre com a sua função, por uma fragilidade dela própria ou por imprevidência nossa, esse departamento, qualquer um desses departamentos, pode se rebelar e começar a tomar as atitudes e as rédeas da coisa, agir da maneira como lhe compete, como lhe cabe. Como imaginarmos um departamento onde existe um gestor e vários de seus funcionários. O gestor não consegue mais liderar aquele grupo e alguns funcionários acabam fazendo uso de suas próprias funções. Como se esse gestor perdesse o grupo e não conseguisse mais coordenar esses seus funcionários. E dessa forma, os funcionários passam a tomar conta do setor, fazendo da sua forma, tomando a liderança para si e atrapalhando todo o funcionamento do setor, que já não funciona mais de uma forma organizada, gerando um grande problema para essa instituição, para esse departamento, enfim, para seja lá o que for. Portanto, cabe à vontade que deva estar fortalecida para manter esse desejo disciplinado, para manter a imaginação, para manter todos os departamentos ali disciplinados nos seus lugares funcionando. Se cada um desses departamentos se rebelam diante da fragilidade da vontade, há certos excessos na conduta do indivíduo. Se cada um quiser coordenar da sua forma, haverá um grande problema, porque haverá uma certa desordem diante disso tudo. Só a vontade que acompanha a razão tem a capacidade e a lucidez de discernir como orientar essas forças. Somente a vontade acompanhada da razão, porque a vontade conseguirá disciplinar todos esses departamentos, mas a razão tem a função de discernir qual é o melhor momento. Então, ambas conseguirão gerir da melhor forma cada um desses departamentos. Porém, se a vontade estiver fragilizada, o departamento do desejo poderá comprar, de repente, algumas situações um tanto quanto desagradáveis para o indivíduo. Poderá fazer uso de algumas ações não muito favoráveis. Pode, por engano, comprar séculos aflitivos de muito sofrimento, numa traição, na busca de poder, pela vontade, pelo desejo de querer alguma coisa e passar por cima de outras pessoas, no impulso de desejar somente aquilo, sem se preocupar com o alheio. Quando o desejo percebe que a vontade está fragilizada, ele assume o controle da mente, assume a orientação do indivíduo.
e nesse caso impulsionado pelas paixões e pelos interesses transitórios aqui da Terra, comete um ato impensado que pode ser por segundos, minutos, de conquistar as coisas, o poder, a traição, a conquista de certas coisas que podem atrapalhar grandemente esse indivíduo. E esse momento, ou esses segundos em que a vontade fragilizada cede espaço para o desejo impulsionado e desordenado, pode gerar séculos de sofrimento para o indivíduo, como diz André Luiz. Às vezes, alguns minutos de escolha para tomar algumas decisões pode gerar alguns caminhos, alguns séculos de reparação, de sofrimento, por conta daquele momento, daquela escolha. Se a vontade está fragilizada, o departamento da inteligência pode se prender à criminalidade, por exemplo. Como vemos indivíduos que estão tão imbuídos de tamanha inteligência, porém acabam não conseguindo levar adiante as suas considerações, fazendo uso da inteligência para o bem, levando suas considerações para o mal, para algo que seja apenas para si, para os seus interesses, porque o departamento da inteligência, não disciplinado para a vontade, acaba fazendo coisas não muito interessantes. Então, vemos muito dessa criminalidade de indivíduos muito inteligentes, mas que de alguma forma acabam levando essas suas condutas a um campo não muito agradável. Se deixam levar pelas paixões, cedem ao egoísmo, não servindo pela coletividade como de fato deveriam servir. Se a vontade não estiver fortalecida, não estiver forte, o departamento da imaginação pode, ao invés de criar a arte que sublima, a arte que diz alguma coisa, que educa, que transforma, que consegue levar o indivíduo a sublimar os seus conteúdos, que eleva, ele pode criar conteúdos menos dignos, por exemplo. Se a vontade não estiver forte, o departamento da memória pode trazer consequências terríveis para o indivíduo, tendo uma memória fragilizada, porque hoje temos tantos aparelhos que nos ajudam, né, na concepção de reter informações, as agendas, os lembretes, acaba se não fazendo esses treinos diários de conhecimento, de fazer a retenção de informações através da memória, pois que hoje temos tudo à nossa mão. Mas para treinar a memória, a vontade tem que estar firme e a disciplina presente. Temos que ali estar escolhendo aquilo. E um conceito de disciplina é fazermos aquilo que devemos fazer, mesmo sem estarmos dispostos a fazer aquilo naquele momento. Não estou com tanto desejo de fazer aquilo, mas eu vou fazer assim mesmo. Isso é disciplina. Isso torna-se um hábito, até que isso vai se tornando algo corriqueiro e totalmente instituído no indivíduo, atingindo aqueles objetivos. Atletas de altíssimo nível acabam gerando esse tipo de movimento dentro de si mesmo, através da vontade, através dos seus objetivos, através dos seus desejos de conquistar alguma coisa, de conquistar os seus ímpetos, os seus objetivos profissionais diante da sua profissão como atleta, buscando todo esse processo, fazendo com que a vontade seja muito fortalecida. Treine todos os dias de modo muito disciplinado, mesmo estando muitas vezes cansado, desgastado, ou até mesmo com algumas lesões, mas que é necessário fazer esse exercício, esse treino, esse cuidado consigo mesmo para que melhore a lesão e consiga voltar a treinar e fazer o que ele realmente gosta de fazer, que são é o seu esporte, e assim ele vai desenvolvendo essa vontade firme, numa disciplina, numa conduta, e que lhe trará alguns resultados futuros, não apenas nessa existência, mas ao longo da sua vida como espírito, porque tem a vontade disciplinada e a vontade firme, sabe o que deve ser feito. Quem pratica musculação, quem pratica outros esportes, sabe da necessidade de podermos fazer frequentemente aquilo para termos um progresso. E isso é fazer uso da vontade. Mesmo que tenha uma condição climática menos favorável, como o frio, como às vezes muito quente, o indivíduo assim mesmo vai mantendo-se disciplinado, está fazendo uso e um treino da sua vontade, fortalecendo a sua vontade, porque faz bem para si, consequentemente fará bem para os outros. O papel da vontade, então, é gerenciar, é dirigir esses departamentos. Se ela está forte, direcionada, esses departamentos vão fazer coisas boas, coisas ótimas para si e para os outros, promovendo a sua própria evolução, o seu progresso.
Mas se a vontade estiver fragilizada, alguns desses departamentos irá necessariamente assumir o controle e as consequências não são muito saudáveis, porque o indivíduo poderá se afastar das leis de Deus e, consequentemente, infringindo-a, praticando o mal. Na questão 907 de O Livro dos Espíritos, vemos a relação que há entre as paixões e a vontade. Kardec pergunta na questão 907 do Livro dos Espíritos se o princípio das paixões é algo ruim, embora seja da natureza. Vamos ver a pergunta. 907. Será substancialmente ou muito mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Esse princípio é ruim, mesmo estando na natureza? E a resposta, não, não é. As paixões, esse princípio que está na natureza não é ruim. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. É posto isso no bem, esse excesso, essa vontade, o excesso dessa paixão, esse desejo acrescido da vontade é posto para o bem, que bem direcionado pode trazer coisas maravilhosas. Tanto que as paixões podem levar à realização de grandes coisas. Quando conseguimos fazer o bom direcionamento, a vontade direcionada, alinhada com cada um desses departamentos, leva para coisas boas. O abuso que delas se faz é que é a causa do mal. O abuso é quando a vontade está fragilizada e algum desses departamentos assumem o controle e acabam cometendo os excessos, gerando alguns problemas para o indivíduo. Portanto, as paixões são as forças que nos levam a realizar as coisas. A vontade, estando fragilizada, permite que esses departamentos tomem conta da mente, assumindo o controle, levando os excessos, prejudicando de alguma forma o indivíduo, fazendo com que ele se afaste das leis de Deus. Não devemos eliminar as paixões. As paixões não são ruins, como dizem os espíritos. Nós devemos orientá-la para o melhor caminho. Devemos direcioná-la a um caminho que nos leve ao nosso aprimoramento espiritual. Assim como diz na questão 908 de O Livro dos Espíritos. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornar mal? Como nós sabemos se as paixões estão, que elas têm no seu princípio boa e de repente podem virar mal? Como podemos definir isso? A resposta é: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Novamente, o que o Emmanuel nos traz, o departamento, se a vontade fragilizou, algum desses departamentos irão tomar conta, né? E aí passam a governar fazendo mal, como dizem os espíritos. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Os excessos disso tudo é que é o problema para nós. O papel da vontade é orientar, é controlar essa intensidade dessas forças da alma, que são as paixões, que é essa força criadora. São forças naturais que precisam ser direcionadas e não provocando a destruição. Assim como elementos naturais, por exemplo, como a água. A água, ela é um desses componentes naturais que podem trazer a destruição diante da vazão dos rios, mas que, bem direcionada, ela pode trazer luz, pode trazer progresso, luz à cidade através das hidrelétricas, o progresso, a hidratação, o fornecimento da água para os alimentos, para que tudo isso acabe tendo esse processo de progresso nas cidades, né, e no mundo como um todo. O fogo, sendo também um dos atributos da natureza, é também uma força natural. E que, quando controlado, ele pode trazer inúmeros benefícios, como o cozimento dos alimentos, para matar a fome, situações outras que podem ajudar o indivíduo. O fogo bem controlado, ele pode trazer informações, pode trazer benefícios à humanidade. Pode cozir os alimentos para matar a fome, pode no uso das fábricas, no movimento das caldeiras, no progresso, enfim, coisas que podem ser bem direcionadas, ele pode
fazer o progresso, mas se perder o controle, tanto a água quanto o fogo, podem acabar com as cidades, pode provocar destruições, pode trazer prejuízos para seja lá quem estiver próximo dessas forças da natureza. Assim são as nossas paixões. Nós temos que aprender a desenvolver a nossa vontade, treinar essa nossa vontade, e tendo ela fortalecida e desenvolvida, podendo direcionar as nossas paixões, os nossos departamentos, como diz Emmanuel, como uma força propulsora para o espírito. E assim nós vamos levando as nossas evoluções, o nosso processo evolutivo. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec categoriza, na escala espírita, espíritos de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Em características gerais, os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, em que a predominância da matéria é sobre o espírito. Há a predominância da matéria sobre o espírito. Os de segunda ordem, são os bons espíritos, há uma predominância do espírito sobre a matéria. Veja que a coisa passa a ficar em equilíbrio mais a favor do espírito. E os de primeira ordem são espíritos puros, nenhuma influência da matéria sobre o espírito. Então, espíritos de terceira ordem ainda estão em desenvolvimento de suas vontades, ainda estão aprendendo a fortalecer e direcionar as suas paixões, porque ainda há um predomínio da matéria sobre o espírito. Portanto, está em progresso esse processo de desenvolver e de conter a vontade. Já os espíritos bons, os espíritos de segunda ordem, já existe um oposto, uma predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, já estão com a vontade mais fortalecida, já estão mais definidos em relação a isso, já conseguem controlar os seus departamentos sem que não haja os excessos, em que um não ultrapasse o outro, podendo manter-se de uma maneira mais estruturada e equilibrada, fazendo uso, um bom uso disso, obedecendo às leis de Deus. E os espíritos de primeira ordem, esses então são absolutos nisso, porque já têm a vontade totalmente desenvolvida, a vontade totalmente fortalecida, tendo um controle absoluto sobre as paixões, sobre esses departamentos, como Emmanuel diz, em que fica ali todos eles fortalecidos, desenvolvidos e sem cometer os excessos. Então, esses espíritos de terceira ordem estão nessa conquista. Os de segunda já conquistaram alguma coisa. E os de primeira ordem conquistaram de forma plena. Vamos perceber, então, que esse treino dessa vontade é aperfeiçoá-la e que essa vinculação entre essa força natural que nos impulsiona para o progresso e a fé são coisas importantíssimas para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 12, o autor desse item, dessa parte do Evangelho, deste capítulo, né, o espírito que assina o texto é um espírito protetor, ele faz uma explicação a respeito da fé humana e a fé divina. Ele diz que há no homem a fé, que é um sentimento inato do seu destino futuro. Isso está no homem. É a consciência que ele tem de suas faculdades imensas. Essa força da natureza que está em desenvolvimento, que lhe cabe desenvolver pela ação da vontade. Na história da humanidade, vemos quantos estão aprendendo tudo isso. E nós estamos nesse progresso também. Como diz naquela história do Pequeno Príncipe, né, quando o próprio Pequeno Príncipe tinha que cuidar da sua rosa, da sua flor, né, ele tinha que cultivá-la de alguma forma para que ela continuasse, fazendo uso então da vontade, para poder cultivar as coisas boas, para que aquilo florescesse diante dele e tivesse os bons resultados. E assim somos nós. Precisamos cultivar a nossa vontade, cultivar as coisas boas em nós, nas nossas escolhas, e progredirmos e continuarmos mais próximos do Evangelho. Quando Cristo realizou os milagres materiais, mostrando que o homem pode fazer quando tem fé, ou seja, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode fazer o que se deseja. Como diz no final desse texto, diz o seguinte: se todos os encarnados se achassem persuadidos, ou seja, convencidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto,
não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Veja, se fizéssemos uso, tivéssemos convencidos da nossa força, dessas potências da alma, e pudéssemos fazer uso dessa vontade, faríamos coisas. Daí que o Cristo nos dizia: fareis isto e muito mais, pela nossa condição de conseguirmos direcionar as nossas potências através da vontade. A fé, ela é um alinhamento da nossa vontade com a vontade divina. Quando sua força de realização se estreita com a de Deus, quando Deus conta conosco e nós contamos com Ele. É quando há um despertar da nossa consciência, nos vinculando ao futuro, à espiritualidade que está no porvir, deixando essa animalidade que nos prende, nós vamos deixando ela para trás e vamos progredindo, saindo da terceira ordem, indo para a segunda ordem dos espíritos, até chegarmos na primeira. Fé e vontade estão alinhados, nos disciplinando nos desejos, nas paixões, superando a animalidade para que consigamos chegar na angelitude. Quando Cristo diz que a fé transporta as montanhas, são as montanhas íntimas nossas, nos altos e baixos dos nossos desejos, das nossas paixões, que são executados pela vontade para atingir a evolução do ser. Então, nessa caminhada, vamos encontrar muitas montanhas, hábitos cristalizados nossos que há séculos estamos executando, condutas no mundo, o hedonismo, as paixões transitórias, as emoções muitas vezes em desajustes. Mas a melhor forma de treinarmos essa vontade é praticarmos o bem, é nos esforçarmos para estarmos próximo das leis de Deus, é nos esforçarmos para conseguirmos e conquistarmos aquilo que devemos fazer. Assim estamos mudando os nossos hábitos, no autoconhecimento, buscando aquilo que em nós há a possibilidade da mudança, diminuindo o egoísmo, fortalecendo essa força da alma. Somente com a vontade forte vamos conseguir seguir adiante em nossa condição evolutiva. Quando a vontade está fragilizada, as dificuldades fazem com que a gente desista das circunstâncias. Desista de uma caminhada, desista de uma atividade, desista de alguma coisa porque passamos a colocar alguns empecilhos na frente ou nos deixamos dominar pelo medo e muitas vezes não levamos adiante aquilo que temos capacidade e condições de fazer, porque se apareceu em nossas vidas é porque temos toda a capacidade, toda a condição de fazê-lo. Uma ofensa, um comentário maldoso pode fazer com que a gente desista de um propósito de vida, por exemplo, de uma escolha a que nós nos dispusemos a praticar e executar essa tarefa. Portanto, a importância de fortalecermos a vontade. Quanto mais nos esforçamos, mais nos disciplinamos, fazemos mesmo sem a nossa vontade, sem aquele desejo, mas fazendo com disciplina, mesmo que estejamos menos dispostos, mas estamos ali tentando fazer disciplinados, lembrando daquele conceito da disciplina, né, que mesmo quando nós não estamos tão dispostos, nós vamos lá e fazemos porque sabemos que é o certo a ser feito, estamos fortalecendo a nossa vontade, estamos fazendo com que cada um desses departamentos voltem aos seus lugares de uma maneira ordenada, e aí estamos sendo mais senhores de si, como diz o Livro dos Espíritos. Resistir e passar pelos desafios da existência através das provas e das expiações fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vontade. E devemos lembrar sempre que Jesus sabe e que Deus está no comando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, consta a passagem de Zaqueu, em que Jesus estava andando na cidade e Zaqueu, que era um homem uma estatura não muito elevada, como diz o Evangelho, Zaqueu queria muito conhecer, estar próximo de Jesus. Como havia uma multidão que separava ele e Jesus, ele queria vê-lo. E a forma como ele buscou foi subir num sicômoro, uma árvore, né, uma espécie de figueira que era muito grande, e que ele chega a esse ponto de subir nessa árvore para poder ver Jesus. Ele exercitou a sua vontade. Ele desejava ver o Cristo, mas ele foi atrás de uma maneira de elevar-se para conseguir chegar e ver Jesus. Foi a única forma que Zaqueu tinha de ter acesso a Cristo. E nós somos Zaqueu na vida. Porque Jesus olhou para Zaqueu e disse: estarei em sua casa mais tarde, porque irei jantar lá. E é importante entendermos que esse esforço que Zaqueu fez, Jesus reconheceu.
e, como recompensa, foi até a casa de Zaqueu e lá tiveram alguns momentos de poder desfrutar da companhia do Mestre. Somos nós, Zaqueu, somos nós na vida. Muitas vezes temos que atravessar as multidões, mas são duas multidões, a multidão interna e a multidão externa. Essa multidão que separa nós do Cristo, essa multidão interna, são os nossos hábitos cristalizados de tantos séculos de que estamos agindo. São esses nossos conceitos equivocados do passado. São essas forças que nós estamos lutando para domar, para dominar e direcionar esses departamentos que estamos ainda em luta para conseguirmos estruturá-los de alguma forma, sem que cometam esses excessos, né, das paixões mal direcionadas, essas nossas más tendências que residem ainda em nós, mas que estão em processo de transformação. Mas estamos cansados da existência mal aproveitada, dos erros cometidos. Quando estamos insatisfeitos com alguma coisa em nossas vidas, aí passamos a buscar a nossa transformação. Podemos ir por esse caminho, como podemos também observar diariamente as nossas ações e tentando modificá-la de uma forma natural. Essa é a multidão interna. Mas também tem a multidão externa, a multidão do mundo, em que muitos irão nos criticar pelas nossas mudanças de hábito, pelas nossas formas de pensar de uma maneira diferente, essas condutas que o mundo nos bombardeia. Compre isso, faça aquilo, a vida é uma só, devemos aproveitar e gozar todas as necessidades e coisas do mundo. Né? Se não tivermos com a vontade fortalecida, seremos invadidos pelas vontades dos outros e seremos dominados e comandados. Portanto, quando estamos fazendo uso dessa vontade, estamos atravessando essa multidão interna e atravessando a multidão externa, não ligando muitas vezes para alguns comentários ou respeitando algumas informações outras, mas estamos fazendo como Zaqueu, estamos subindo na árvore, nos elevando para conseguirmos enxergar ao Cristo. E como consequência temos essa aproximação de Jesus, porque fazemos um movimento em direção a Ele e Ele estará sempre ali para nos ajudar, nos orientar. Assim é conosco, com os nossos esforços, os nossos esforços, com a nossa direção, desenvolvendo a nossa vontade, disciplinando as nossas emoções, gerenciando esses gigantes da alma que estão dentro de nós e que vamos nos aproximando mais e mais de Deus e de Jesus. E assim, com essa determinação, conseguiremos chegar aos nossos objetivos, que é a evolução futura. Chegamos ao final da nossa exposição, agradeço a atenção de todos e, por último, fazemos então essa nossa prece de encerramento. Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, que possamos estarmos envoltos em teu amor, fazendo uso desses conhecimentos para a nossa própria evolução. Despeça-nos, Senhor, em tua paz. Que assim seja.